Nessa época do ano, além das festividades, tem as férias escolares. Com isso, aumenta e muito o número de viajantes nas rodoviárias, aeroportos, nas estradas. Mas para viajar com crianças é preciso tomar uma série de cuidados para evitar problemas na hora do embarque. E para falar sobre esse assunto, nós convidamos o advogado Frederico Viegas, que está aqui conosco hoje. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Quais os documentos necessários para embarcar com uma criança em qualquer desses veículos que a gente falou? No ônibus, no avião? Bom, em primeiro lugar, um documento que demonstre a criança. Tá? Pode ser uma certidão de nascimento, eventualmente uma carteira de identidade e eventualmente também um passaporte. Tem que constar ali a filiação, saber que a criança tem aquele nome, tem uma foto, não é isso? A foto é dispensável. Tem que ter, certidão não porque a tem, né? certidão não tem, mas você tem que ter a filiação. Até curioso que até bem pouco tempo o passaporte brasileiro, tá, não tinha o nome da mãe. E a criança tinha que viajar com o passaporte e com a certidão para provar a filiação. Agora, se fosse uma viagem internacional. Internacional. Isso foi corrigido agora ao longo de 2015. Se for viajar com um tio, com um avô ou com um amigo da família, há diferença nisso na documentação? Em primeiro lugar, parente até terceiro grau, então pega o tio, pega o avô, tá? Ele demonstrando, ele conseguindo documentalmente mostrar o vínculo. Tá? De parentesco. Por exemplo, o avô sai normalmente na certidão, tá? O tio prova pelo sobrenome, tá? Então ele viaja normalmente. Agora, estranho a família sair do terceiro grau, tem que ter autorização e aí os pais têm que providenciar. E como é feita essa autorização? De acordo com o tipo de viagem e de acordo também com quem você viaja. Tá? Os pais viajando no Brasil, com um dos pais, não precisa da autorização do outro. Viajando com um dos pais para o exterior, necessariamente tem que ter autorização do outro pai. Você viajando com parente até o terceiro grau, no Brasil não precisa de nenhuma autorização. E você viajando para o exterior com o próprio parente de terceiro grau, tem que ter autorização. É diferente nos diversos tipos de transporte, tipo para ônibus, avião, essa autorização, ou ela é a mesma? Basicamente ela é a mesma. Basicamente ela é a mesma porque a autorização é para o menor viajar, não importa o meio. Tá? Mas, inclusive, recentemente, nesses últimos dias, nós vimos que a própria ANTT estava fazendo uma exigência que se a criança tivesse mais de 12 anos, que dispensaria uma autorização, teria que estar portando a carteira de identidade, que isso aí não está na legislação. É uma invenção da ANTT, né? E foge todo o bom senso, foge inclusive o que o próprio Conselho Nacional de Justiça estabelece como é que o menor de 18 anos viaja. E não importa se seja o menor entre 0 e 12 anos, ou de 12 aos 18. Bastaria uma certidão de nascimento, hein? Bastaria uma certidão de nascimento. E a diferença para viagem de carro, por exemplo? A família vai viajar de carro, vai levar um amiguinho, como é que faz aí? Nessa viagem de carro, geralmente há uma informalidade, né? E aí é muito comum as pessoas deixarem de se preocupar com isso, porque não, o carro é meu, está dentro da minha esfera de proteção. A polícia rodoviária pode parar, pode pedir a documentação, tá? E vai ali do bom senso, vai ali da conversa, vai ali ver o que está acontecendo, mas pode encaminhar, inclusive, para uma autoridade que tem a guarda dos menores. Principalmente se for levar um amiguinho que não é filho do casal, né? Às vezes viaja o casal com a criança e leva um primo ou leva também um vizinho. Aí é bom ter essa documentação em mão, em autorização, para se precaver. Sempre é importante que você leve a identidade ou a identificação da criança, seja uma certidão, seja uma carteira de identidade, tá? Que demonstre quem são os genitores, tá? Porque pode ser que a viagem transcorra normalmente, mas pode ser também que tenha algum percalço que você precisa fazer uso daquela documentação. Doutor, vamos supor que a pessoa, mesmo sabendo de tudo isso, esqueceu, deixou para a última hora, não conseguiu fazer a documentação, não viaja ou tem como fazer em algum lugar assim emergencialmente? Tecnicamente não viaja. Tecnicamente não viaja. Porém, tá, em algumas cidades, tá, vamos ficar aqui no Distrito Federal, o Distrito Federal tem uma vara de infância muito atuante, extremamente organizada há vários anos,
Tá? Graças ao doutor Rodovalho, que é o juiz, que tem toda uma estrutura muito bem realizada. Você tem, por exemplo, um posto no aeroporto. Então, você pode ir lá, acudir ao posto do aeroporto, na emergência, e usualmente você será atendido. Mas não tem a obrigação daquela coisa, não, eu cheguei no aeroporto, não consegui, não levei, estava fechado, e então é o Estado que está errado. Não, quem está errado é a pessoa que está viajando. Uma criança pode viajar sozinha? Sim, pode viajar sozinha, desde que seja autorizada por ambos os pais. Tá? Então, aí você tem aquele famoso transporte, quando a gente vê, por exemplo, muito comum em avião, você vê uma criança com um crachazinho, tá, com a documentação, ela é entregue pelos pais para a companhia aérea, que se faz responsável pelo transporte, tá, e também se faz responsável para realizar a entrega da criança a quem os pais estabelecerem, normalmente avô, tio, em outra cidade. Qual a dica que o senhor dá para quem... Nessa época é época de tranquilidade, as pessoas estão viajando, não é uma época descontraída. Qual é a dica que o senhor dá para a pessoa não cair nessa, não deixar para a última hora e aí perder a viagem? Acontece é que o brasileiro gosta de tudo para a última hora. Tá? Olha, se você já sabe que seu filho vai viajar desacompanhado, ou vai viajar com um amigo, ou vai viajar com um dos pais somente, como é o caso do exterior, com o tempo hábil, procure uma vara da infância. Eu volto a falar o caso de Brasília. Em Brasília, você não gasta mais do que 15 minutos ali. Tá? Brasília tem uma coisa assim que é diferenciada. Não gasta mais do que 15 minutos. Então, perca um pouco do tempo, porque senão você pode ter uma viagem interrompida por causa da falta da documentação. Pois é, obrigada pela participação, por esclarecer as nossas dúvidas a esse respeito. Eu conversei com o Frederico Viegas, que é advogado, conversou com a gente a respeito das precauções aí para poder viajar tranquilo com criança. Obrigada pela participação. Até uma próxima.